Signo de Peixes, previsão semanal, mensagens, orientações e inspirações do tarô e oráculos para os piscianos. Para quem está aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Lucélia Oshiro. Na descrição do vídeo tem o meu site, o meu Instagram, onde tem leituras diárias, e também o meu WhatsApp para você aproveitar e já agendar a sua mesa radiônica de limpeza energética, ou então a constelação familiar, que não é só para assuntos de família, mas a gente pode constelar qualquer tema que esteja te impedindo, te bloqueando de atingir o próximo nível de sucesso. Vamos lá, então, signo de Peixes, começando a sua leitura com uma energia geral. Qual é o arcano que vem conversar com os piscianos esta semana? O que temos para os piscianos? E quem vem aqui virou no deck dois de espadas. Peixes, dois de espadas fala de uma semana que talvez você esteja em dúvida ou você entre num processo de duvidar, seja de duvidar de você ou duvidar de alguém, tá? O ponto aqui é que não há dúvida. Na verdade, isso é uma coisa da sua cabeça, né? Espadas é a mente. E isso pode te ferir e interferir nessa relação interpessoal, seja amorosa, seja familiar, seja com amigos, seja no seu ambiente de trabalho. Não duvide, nem duvide do outro, nem duvide do seu próprio desempenho ou da sua capacidade. Alguns piscianos talvez estejam duvidando do que o outro está falando. Será que é verdade? Será que não é? Na dúvida, pergunta, tá? Na dúvida, pergunta, porque perguntar não ofende. É melhor você perguntar direto e reto do que você criar uma história na sua cabeça que isso vira uma bola de neve, tá? Então, perguntar é uma coisa, duvidar é outra coisa. Então, pergunta, abre o diálogo, abre uma conversa. Não fica criando uma história, né, imaginária. Paute-se em fatos reais e concretos. Às vezes pode chegar nos seus ouvidos algo do tipo: ah, fulano falou isso de você, ou fulano falou tal coisa sobre, né, determinado assunto. Mas será que falou mesmo? Ou será que a outra pessoa que entendeu daquele jeito? Né? Então, cheque a fonte, cheque a informação na origem, tá bom? Não é para ir buscar tirar satisfação, mas é para você olhar as coisas com mais clareza. Então, eu vou checar a fonte, eu vou checar a versão original, tá? E se a gente estiver falando de documentação, é você investigar e averiguar realmente o fato concreto, tá? Tem uma pegada mais, digamos, investigativa ou jornalística, de investigar os fatos e não se pautar pela opinião dos outros, tá? Porque opinião cada um vai ter a sua, mas qual é o fato concreto, tá? E aí você cria a sua própria opinião, você tem o seu próprio julgamento a partir da informação base, a partir do dado inicial, né? Não a partir da elucubração que alguém fez e que chegou até você de forma como se fosse um telefone sem fio, tá? Isso pode estar falando também sobre coisas que assim, fulano disse que viu no site que fulano. Enfim, tá bom, ok. Né? Fulano pode ter falado, pode ter pensado, mas vamos investigar, tá? Antes de tomar qualquer decisão. Ou simplesmente ignora, deixa a coisa passar. Se é fofoca, deixa passar, ouve de um lado, sai do outro, né? Entra por um ouvido, sai pelo outro. É, porque assim, isso vai ser útil, né? É aqueles três pilares, né? Isso é verdade? Isso é útil? Isso é gentil? Se não for nenhum dos três, então tá fora, né? Então não compensa, tá?
Rainha de paus, 9 de espadas e 2 de copas. Peixes, essa semana a Rainha de Paus está te trazendo criatividade e ela pede que você ah, faça algo nesse sentido de uma atividade criativa ou se coloque no movimento de mais alegria, entusiasmo, vitalidade. Então, o que desperta o seu lado criativo, inventivo, inspirado, foque nisso, sabe? Faça coisas alegres. Quando você faz uma coisa alegre que te inspira, que você fala assim, nossa, parece que a vida tá fluindo, parece que eu nasci para fazer isso. Quando eu tô fazendo essa atividade, eu entro em flow. É isso que essa rainha de paus está pedindo. Faça alguma coisa que te faz bem, que te nutra a alma, que gere transformação em você, que traga esse fogo da paixão em você, tá? Porque quando você tem esse fogo da paixão em você, você desperta essa criatividade, essa arte, essa sensibilidade, essa emoção, e isso se dissemina, isso se espalha, como se fosse uma energia de um fogo que se alastra. Então, a sua inspiração, a sua comunicação ou a sua arte se alastrando, sendo disseminada, eh, alcançando outras pessoas, tá? Então é a sua energia também alcançando e inspirando e energizando outras pessoas, seja através da sua comunicação, da sua arte, através das suas atitudes, tá bom? Então, mas como que isso acontece? Quando você faz algo que te faz bem, quando você nutre e alimenta esse seu fogo interno criativo. Alguns piscianos podem ficar um pouco imersos muito nas águas piscianas, nas águas da emoção, da sensibilidade, e essa rainha de paus, ela tá meio que colocando fogo nessa água para que essa água pisciana borbulhe, né? Fique uma água fervente e isso vira fumaça, né? Uma fumaça que inspira, como se fosse um grande caldeirão de ideias que começa a borbulhar e essa fumaça ela vira aquele aroma que vai inspirar pessoas. É isso que a gente está falando, tá? 9 de espadas. Deixe preocupações de lado. É assim, né? Aquilo que eu posso resolver, eu vou resolver. Aquilo que não cabe a mim resolver, então, né? Não cabe a mim resolver. Ponto. Simples assim. Adianta ficar preocupado? Não. Então, pronto. É mais ou menos isso, né? Aquela história. O que não tem remédio, remediado está. Faça a sua parte, faça aquilo que te cabe. Mas tem uma coisa aqui que você está alguns piscianos podem estar preocupados, mas não cabe a você, não está na sua alçada, não tem o que você fazer. Então não adianta você ficar preocupado. Preocupação só vai te desgastar e só vai criar mais energia de um certo entrave, porque você fica preocupado, talvez você queira resolver, mas não depende de você resolver, e aí você vai querer interferir na resolução, só que você não tem voz de comando para isso, e aí assim você se sente de mãos atadas, mas assim, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Então, o que que você pode fazer? Vai fazer algo que faz bem para você. Quase como se falasse assim: deixa o problema do outro com o outro. Talvez você fique preocupado porque você está tentando resolver um problema do outro, mas o problema é do outro, o problema não é seu. Então, eu sei que parece egoísta, mas não é egoísmo. É assim, cada um com seus problemas. Por quê? Porque se a pessoa tem aquele problema, ela vai ter que dar conta de resolver aquele problema. O problema é dela. Se você interferir na resolução do problema, seja seu marido, seja seu filho, seja quem for, você está despotencializando essa pessoa. Por quê? Porque você está querendo
se sobrepor a ela para ela resolver o problema dela. Ajudar quando as pessoas pedem ajuda é uma coisa, agora você querer resolver tudo por todo mundo é outra coisa, tá? Então presta atenção nisso, porque assim, o que eu vejo aqui é que não cabe a você resolver, cabe a outra pessoa resolver. Então, ela tem o ritmo dela, ela tem as questões dela, ela tem o tempo dela, ela vai resolver, ela vai dar conta. Confia que ela dá conta de resolver, tá? O máximo que você pode fazer, de repente, é aconselhar, apoiar, estar lá perto, à disposição, mas não resolver pela pessoa, tá? Porque isso pode ser muito frustrante para você e para o outro. Terceira mensagem vem com dois de copas. E o dois de copas, ele traz entendimento, diálogo. É importante conversar. É importante. Eu já tinha falado aqui, né? De se abrir para o diálogo, eu vejo que você está aberto, mas talvez você precise puxar a conversa, você precise, não é despejar um caminhão de reivindicações ou de reclamações, né? Às vezes a pessoa chega e fala, ai, vamos ter uma DR. Não, não é sobre ter DR, não. Vamos conversar de um jeito harmonioso. Também não é ficar chorando as pitangas, não é fazendo reclamações, mas é saber dialogar. Eu não estou falando que você não sabe dialogar, mas é que às vezes, no calor das emoções, a gente acaba falando coisas de um jeito que, que a outra pessoa acaba recebendo mal. Então, você tem que ter uma inteligência emocional de perceber a capacidade do outro ouvir e acolher aquilo que você tem para dizer. E ir falando aos poucos, ou ir falando de uma forma, comunicação não violenta, sabe? Tem esse livro, tem essa técnica, procure um pouco sobre isso, comunicação não violenta. Isso pode te ajudar a acessar pessoas que talvez num primeiro momento fiquem muito na defensiva, mas que elas podem te dar uma abertura a ouvir o que você tem a dizer quando você usa a comunicação não violenta, tá? É trabalhoso? Sim, é trabalhoso, mas relacionamentos dão trabalho, né? E é assim mesmo. O dois de copas aqui para algumas pessoas também me diz sobre um bom encontro afetivo. Então, uma amizade que pode sim se tornar um romance daqui a algum tempo. Mas é uma pessoa que é muito diferente de você, que você nem tinha pensado nessa possibilidade, mas que a partir de agora você fala assim: nossa, a gente era inimigo mortal e agora a gente até que tá se dando bem, até que eu tô começando a entender essa pessoa, até que a gente vai virando amigo, e aí isso pode, às vezes, para alguns, se tornar ou uma grande amizade, ou sim um relacionamento amoroso, tá? Aquele velho clichê de filme, né? Que o casal não podia se ver, né? O cara e a menina lá, eles se odiavam, e daí eles vão convivendo, convivendo, e eles acabam descobrindo que eles têm várias afinidades, e aí eles se conectam e eles se apaixonam, tá? Tem isso também para quem está solteiro. O que mais para os piscianos? Os livros. O livro fala para você prestar atenção em algo que talvez você já viu, mas não reparou. Sabe que às vezes a gente lê um livro, mas a gente não repara em tudo que a gente leu, a gente passa meio que batido algumas coisas, a gente sabe o enredo geral da história, mas a gente não memoriza todos os diálogos, todas as palavras que tem no livro.
né? A gente sabe a história em linhas gerais. Então, aqui está falando de você reparar um pouco mais naquilo que você está lendo essa semana. Sejam livros, sejam documentos, seja eh, um post, seja sei lá o que, uma mensagem que vem no WhatsApp, coloca mais reparo na sua leitura, tá? Naquilo que você lê, para não correr o risco de ler uma coisa errada e aí criar toda uma história, você fala assim, nossa, fulano escreveu tal coisa na mensagem, e você cria uma ideia totalmente que na hora que você vai ver e você relê, você fala assim, nossa, viajei, a pessoa não falou nada disso, eu que entendi de errado. Ou foi o corretor automático que colocou uma coisa e não era nada disso, eu viajei, né? Então, releia as coisas, bota reparo, bota mais atenção naquilo que você lê. E os livros também vai me falar de estudo, para você estudar um pouco mais algum assunto, algum tema. Não é para você criar um novo estudo, vou fazer um novo curso, não é isso. Mas é você estudar com mais profundidade ou reestudar alguma coisa que você já tinha estudado, mas que talvez se você estudar agora, se você ler esse livro agora, se você reler esse livro, você vai ver de uma outra forma, tá? Tinha comprado um curso na internet e já assisti. Assiste de novo, porque você vai olhar com outros olhos, com uma outra percepção. Isso pode te trazer novas inspirações, novos insights, tá? Oráculo da Lua para os piscianos. Traga amor para a situação. Traga amor para a situação. Se você está passando por alguma situação de conflito ou desentendimento ou dúvida nos seus relacionamentos, traga amor para a situação. Amor no sentido de amor universal, amor é um amor mais espiritual, tá? Traga mais compreensão, empatia. Não que você não tenha, eu sei que você tem, afinal você é peixes, mas talvez, às vezes a gente fica meio sem paciência, de saco cheio. E aqui fala para você trazer um pouco mais de amor, calma, paciência, serenidade ao lidar com alguma situação difícil, tá bom? Porque a gente tem uma lua nova em Aquário, e Aquário fala de coisas que tiram o nosso chão. Aquário é regido por Urano. Aquário é aquele momento, aquela situação meio disruptiva, meio caótica, ou que a gente sente como se fosse num tremor de terra, meio abalado. Então, nessa situação em que o relacionamento está abalado, as relações familiares estão abaladas, traga amor para a situação. Não bota mais lenha na fogueira, mas pelo contrário, apazigue, traga amor, tá? Mensagem final para os piscianos. Essa é a runa Turisas. Turisas fala de uma ação necessária. Essa semana você precisa tomar uma ação ao invés de ficar parado esperando que as coisas se resolvam sozinhas, tá? Qual é a ação necessária? Essa runa é como se fosse um martelo. E o martelo assim, é um instrumento, né? Então, assim, você já tem um instrumento. O instrumento por si só, ele não faz nada, mas ele precisa de uma ação para funcionar, né? O martelo, ele vai dar uma martelada, não é para você dar uma marretada na cabeça de ninguém, né? Aquela frase, né? Deus, dai-me paciência, porque se você me der força, eu vou bater nessa pessoa. Muita calma nessa hora. Sim, dá vontade de bater, mas tenha paciência. Aqui qual é a ação necessária para bater o martelo em determinada situação, para definir uma situação, tá?
É isso que eu vejo com esse martelo. Eu tenho que fazer uma ação necessária, porque o martelo por si só ele não vai fazer nada. Então, eu tenho que tomar uma ação, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que, digamos assim, eh, me posicionar de certa forma, para que algo na minha vida se defina e não ficar esperando as coisas se definirem sozinhas. Tá bom? Então é isso, peixes. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta. E se precisar, vem fazer a sua limpeza energética com a mesa radiônica ou então a constelação familiar para o sucesso.